C. S. Lewis, A Jornada de um Buscador, Clive Staples. Lewis, mais conhecido como C. S. Lewis, foi um renomado acadêmico de Oxford e autor do século XX. Nascido em 1898, a juventude de Lewis foi marcada pela perda da fé após a morte de sua mãe. Ele abraçou o ateísmo em sua juventude. Lewis encontrou consolo no mundo acadêmico, destacando-se em literatura e línguas. No entanto, uma inquietação intelectual persistia dentro dele. Sua busca pela verdade o conduziu pelas obras de grandes pensadores, filósofos e escritores. A jornada de Lewis tomou um rumo significativo quando ele encontrou os escritos de George MacDonald e G.K. Chesterton. Suas obras, impregnadas de simbolismo e pensamento cristãos, reacenderam um senso de admiração e possibilidade dentro dele. Este período de exploração intelectual o colocou em contato com colegas acadêmicos de Oxford como J.R.R. Tolkien, que se tornaria um amigo e influência para toda a vida. Por meio de conversas e debates, Lewis começou a lidar com as alegações do cristianismo, particularmente com a pessoa de Jesus Cristo. A honestidade intelectual e o rigor que caracterizaram o ateísmo de Lewis agora alimentavam sua investigação sobre o cristianismo. Ele lutou com as evidências históricas, os argumentos filosóficos e as implicações pessoais da fé. Este período de intensa busca culminou na conversão de Lewis ao cristianismo no início de seus 30 anos. Essa experiência transformadora moldaria profundamente sua vida e obra, levando-o a se tornar um dos apologistas cristãos mais influentes de seu tempo. Lutando com a dúvida e a razão. C. S. Lewis entendia que a fé não era um salto no escuro, mas um compromisso racional. Tendo sido ateu, ele simpatizava com aqueles que lutavam contra a dúvida e a incerteza. A própria jornada de Lewis o ensinou a importância de lidar com objeções intelectuais à fé. Ele acreditava que a fé deveria ser baseada na razão e na evidência, não na aceitação cega. Em seus escritos, Lewis abordou argumentos comuns contra o cristianismo, como o problema do mal e do sofrimento. Ele explorou essas questões difíceis com honestidade intelectual e compaixão. Lewis argumentou que o sofrimento, embora difícil de compreender, poderia ser entendido no contexto de um Deus amoroso que nos permite o livre-arbítrio e a oportunidade de crescimento. Ele via a fé como uma jornada de descoberta, não um destino de certeza absoluta. Encontrando significado no sofrimento. O problema do sofrimento é uma experiência humana universal. O próprio Lewis conheceu o sofrimento em primeira mão, perdendo a mãe ainda jovem e, mais tarde, experimentando a dor da morte de sua esposa. Ele rejeitou respostas simplistas para o problema do sofrimento, reconhecendo que muitas vezes desafiava explicações fáceis. Em vez disso, Lewis via o sofrimento como uma oportunidade de crescimento, empatia e uma compreensão mais profunda do amor de Deus. Ele argumentou que o sofrimento poderia refinar nosso caráter, ensinar-nos compaixão e, finalmente, nos aproximar de Deus. Lewis acreditava que Deus poderia usar até mesmo as experiências mais difíceis para o nosso bem, mesmo que não pudéssemos vê-lo no momento. Ele encorajou seus leitores a encontrar significado no sofrimento, não negando sua realidade, mas buscando a presença de Deus em meio a ele. Vivendo a verdade. C. S. Lewis acreditava que a verdadeira fé não era meramente uma concordância intelectual com um conjunto de doutrinas, mas uma realidade vivida. Ele enfatizou a importância de colocar a fé em ação por meio do amor, da compaixão e do serviço aos outros. Lewis desafiou seus leitores a viver suas crenças em todas as áreas da vida, desde seus relacionamentos pessoais até seu envolvimento com o mundo em geral. Ele os lembrou de que o cristianismo não significava escapar do mundo, mas transformá-lo. O legado de Lewis continua a inspirar milhões ao redor do mundo a lidar com as grandes questões da vida, buscar a verdade
e viver vidas com propósito e significado. Seus escritos oferecem sabedoria atemporal para navegar pelas complexidades da fé, da dúvida e da condição humana.